Boa tarde, pessoal. Olha eu aqui de novo. Hoje eu tô gravando o vídeo a essa hora da noite, sem forma estrutura, para falar um pouquinho para vocês. Novamente, vieram me pedir, para explicar, Lilian, como ser um interessante ponto de vista. E como que é essa questão da gente perceber a energia que se requer para que a gente possa, de fato, falar, ter o nosso ponto de vista. Eu ia gravar de manhã o vídeo, me veio uma consciência. Aí eu falei, não, espera. Aí aconteceu uma situação de manhã, onde eu coloquei, conversei com a pessoa e a pessoa começou a falar tal, e a gente percebeu que era um ponto de vista que essa pessoa estava comprando de uma realidade que não é dela, enfim. Aí eu falei, legal, vou até citar esse exemplo. Aí aconteceram várias coisas, daqui a pouco eu tive que atender, e aí veio uma outra situação, uma outra pessoa começou a conversar, e aí apareceu uma nova situação de ponto de vista. E logo após essa eu fui trocar barras, e aí mais uma vez o interessante ponto de vista. E agora eu tô com uma bagagem gigantesca. Porém, resumindo, eu não vou expor ninguém aqui, mas é interessante porque foram caindo várias consciências, de como ser interessante ponto de vista no nosso dia a dia. Eu lembro que a outra vez eu até dei o exemplo do óculos, Uns enxergam azul, outros enxergam roxo, enfim. Então, vou dizer na prática. Um dos melhores lugares para treinarmos o interessante ponto de vista é na nossa família. Provavelmente na família de cada um, talvez possa até ser um ponto de vista meu, isso que eu vou falar, mas nós temos pessoas que são mais animadas, pessoas que são mais tímidas, pessoas que são mais bravas, tal. E aí, entrando um pouco naquilo que a gente falou ontem, da questão de como as pessoas se apresentam, o modo dela ser, de a gente não entrar no julgamento, que a gente tenha consciência de que aquela pessoa se apresenta dessa forma. Isso não quer dizer que a gente está julgando, Agora, a gente querer impor algo para essa pessoa, a gente está querendo colocar o nosso ponto de vista para essa pessoa. Então, eu vou dar um exemplo. Eu lido com uma pessoa que que eu observo, e ela é uma pessoa que está sempre pondo a opinião dela, enfim, entre aspas aí, vamos dizer assim. É uma pessoa teimosa, vamos dizer assim, Se eu fico querendo rebater essa pessoa, teimar, provar para ela que ela está errada, eu estou querendo impor o meu ponto de vista. Se eu começo a olhar aquela situação como apenas sendo um ponto de vista, que aquela pessoa está escolhendo se apresentar daquela forma para aquela determinada situação, e como eu olho aquilo sem julgamento algum, nem positivo nem negativo, apenas com interessante ponto de vista, e faço uma pergunta, pedindo: que consciência se requer aqui?
Universo, me dê clareza. Sei lá, para uma determinada solução, para uma determinada situação que essa pessoa está teimando. E permaneço. E espero que a consciência venha. E enquanto isso, enquanto a pessoa está teimando, para que eu não entre, que é muito mais fácil eu entrar nesse ponto, nessa energia do ponto de vista dessa pessoa, do que eu permanecer no interessante ponto de vista. Tem hora que as pessoas... Eu tô dando um exemplo de uma pessoa que é insistente, teima tanto, que parece que ela vai lá no fundo e cata justamente aquele ponto de vista que você tem, que você daí apertou o gatilho e fez pum! Pronto, explodiu. Aí você já falou, você já julgou, né? Aí já apelou, digamos assim. Agora, como que eu faço então para não cair nessa? Eu vou me conectando com o meu corpo. É aquela que a gente dizia assim, né? Os mais zen, as diversas técnicas aí. Respira fundo, conta até 10. Mais ou menos por aí, né? Respira fundo e interessante ponto de vista. Eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista, ele tem esse ponto de vista. Mentalmente. Porque aposto que se você às vezes verbalizar, você vai dar um estopim ainda maior. Mas vai percebendo, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. E interessante ponto de vista, que essa pessoa tem esse ponto de vista que ela está teimando. E com isso você vai percebendo um movimento interno que vai realizando, que vai nascendo, emergindo dentro de você, que a gente chama dessa energia, né? Então você consegue começar a perceber. E se você movimenta isso vai vibrando. E você não entra na mesma frequência daquela pessoa. E se essa intensidade for tamanha, talvez aquela pessoa entre nessa frequência. Eu lembro que no outro exemplo, quando eu expliquei sobre interessante ponto de vista, eu falei que dependendo da situação, a gente conseguir movimentar essa energia, a gente muda até uma situação conflitante que está acontecendo perto de nós. Por conta disso. Como eu disse, fácil? Não, não é. Difícil? Também não é. É apenas um interessante ponto de vista. Mas reconhecer que a gente tem alguns pontos de vista é o primeiro passo. E não julgar. E a partir daí, começar a olhar para essas situações como interessante ponto de vista. Percebe a diferença? Eu tenho um ponto de vista de que, nossa, aquela pessoa é muito chata, ela me irrita demais. Tá vendo que só de pensar você já fica assim, eufórico? É um ponto de vista que você tem. E como seria nas diversas situações que ela te irrita? Você ser o interessante ponto de vista. Então, ok, eu tenho esse ponto de vista. O que está certo aqui que eu não estou percebendo? Universo, o que eu não estou percebendo nessa situação que me irrita? Porque eu ainda continuo comprando esse ponto de vista. Faça perguntas. As perguntas vão te movimentar a ser o interessante ponto de vista. E lembre-se, é uma prática. E não é porque eu estou dizendo que nós não caímos também no ponto de vista. Quando a gente vê, tá julgando. Enfim. Mas é um exercício diário. E quanto mais a gente pratica, mais a gente vai ficando nessa energia. E aí, para muitas situações que antes
nós entrávamos nessa frequência do ponto de vista, a gente começa a ser o interessante ponto de vista. Espero poder ter esclarecido para muitas pessoas que andarem me perguntando. E qualquer dúvida pode deixar aqui no grupo e a gente vai respondendo. Um grande beijo a todos, até a próxima. Segunda-feira de carnaval, curso de barras. Se alguém tiver afim, dá um alô aí. No sábado eu posto aí a propaganda, tá bom? Um grande beijo a todos e até a próxima.